Felipe Francisco, um bebê com apenas 3 dias de vida, que foi levado de sua mãe Francineide ainda na maternidade. Meu nome é Francineide Batista Lopes Dantas, sou a mãe do Felipe Francisco Lopes. O bebê foi raptado em 2001, no dia 20 de abril. Sou casada, sou paraibana, eu vim em 94, acabei vindo para cá. Ganhar vida como a maioria dos nordestinos, no caso, Nordeste, né? E conheci meu marido em 94 praticamente também. Quase no mesmo ano que eu cheguei. Ele também paraibano, mas não conhecia lá. Acabei nos conhecendo aqui em Osasco, São Paulo. E aí, nos conhecendo, desenvolvendo, e acabamos vindo morar juntos, em 95. E aí, tivemos mais ou menos um prazo de uns 5 anos, e curtindo a vida e tal. Como que era antes de... Você já ia falar do Felipe, né? Como que era a vida antes, essa vida... pós, né, casados ou morando junto, assim, que você veio de lá para cá. Se você puder só dar uma relembrada, se você se lembra como que era lá, né, para a gente ter uma ideia do porquê mesmo você veio para cá. Era difícil, não era? Como que era a vida lá e como que ficou depois que você chegou aqui? Não, antes assim, a gente, cidade pequena, interior, né? Aí família de muitos filhos, aí vai crescendo, a dificuldade aumenta. E aí cada um tem que seguir seu destino para poder tentar ganhar a sua vida, né? É os que a maioria, pelo menos na minha família, é assim. Todos saíram para seguir seu destino, sua vida e procurar um meio de sustento, né? Até mesmo para ajudar também, porque a dificuldade era maior, né? Chegando aqui, você começa a trabalhar, melhora um pouco, você tem mais estabilidade, tem um teu lado financeiro mais estável. Não enrica, claro, mas vive bem melhor. Hoje, mais ou menos uns 20 e poucos anos depois, já mudou um pouco, né? Já, graças a Deus, já melhorou lá. Como foi esse período depois que você chegou aqui, antes do Felipe? Quando vocês passaram a morar juntos, né? Tinha planos de constituir realmente uma família maior, de trabalhar, de crescer, evoluir os dois, né? Eu conheci ele e tudo, ele trabalhava, depois eu também trabalhava, sempre trabalhei, aí acabei vindo morar em Santos, quando ele me convidou para morar junto, né? Você fica meio, acabou de conhecer, né? Vai ter que morar junto. Aí a gente foi. Tentamos, deu certo. Ficamos mais ou menos uns 5 anos, curtindo só o casamento. Não trabalhei nessa época, tive esse luxo ainda, né? Privilégio de ficar em casa só, esperando o marido, cuidando de casa. Essa coisinha básica da rotineira normal. Aí um dia você pensa, pô, precisa de família, né? Tem que ter um filho. Felipe foi planejado. A gente pensou junto, queria ter um filho, e aí planejamos a gravidez. Depois que vocês começaram a planejar, e quanto tempo depois do Felipe nasceu? Não demorou muito não, procurei um médico, estava tudo certo, normal. E aí teve mais ou menos uns 3, 4 meses, logo depois que eu procurei um médico, aí eu estava grávida. Foi muito bom, porque ele foi planejado, esperado, tudo, né? E a gravidez inteira foi maravilhosa. Eu pude curtir cada momento. Ia ser mãe, né? Ele pai. E eu planejei ter um filho, então estava realmente muito feliz. A família estava completa. Só aguardando o nascimento. Tudo com saúde, acompanhamento com médico normal, Felipe perfeito, não tinha problema nenhum, estava saudável. Você chegou a fazer ultrassonografia para saber se era menina, antes ou não? No 3º mês eu já sabia o sexo. A ultrassom já mostrou. Era homem, não tinha como evitar, e a médica já falou que era homem. Acompanhava normalmente, todo mês no médico. O nome dele já foi escolhido, eu fiz mais ou menos uma... O Francisco é parte da família, né? Que eles têm eu diria que uma tradição, que a maioria da família do pai tem Francisco, por devoção religiosa.
São Francisco. Então ele acrescentou São Francisco através da Bisa, no caso. Então, como já tinha escolhido Felipe, aí eu coloquei Felipe Francisco Lopes. Francisco ficou no meio. Já tinha escolhido o nome todo para registrar. Por que Felipe com I? Eu achei diferente, interessante, nome forte. Só por isso mesmo, nada especial não. Mais ou menos na noite de 16 de abril de 2001, aí a bolsa rompeu. Aí eu, a bolsa rompeu, vamos para o hospital. A mochilinha já estava pronta, né, dele, né, porque a gente já estava preparando mais ou menos dessa semana para outra. E aí fomos para o hospital, mais próximo, Guilherme Álvaro, em Santos. Chegando lá, internou tudo, tal, a bolsa. Teve o episódio da bolsa também que foi esquecida no táxi, depois foram procurar. Enquanto isso eu estava lá internada. Fiquei a noite inteira lá, não tinha nenhuma dilatação, né? Tudo pouco, não tinha canal de abertura nenhuma, ele estava encaixando para nascer, mas não conseguia sair. E aí fiquei a noite, fiquei o dia 17, quando foi mais ou menos umas 5h10, ele nasceu. Só que o desgaste era muito grande, eu já não tinha mais nem força para poder fazer, para ajudar, né, o nascimento. E aí ele veio a fósforo. Mas nasceu bem, com saúde, um pouquinho na cabecinha amassada, um pouquinho, que é a massa devido ao ferro, e a clavícula quebrada. Mas estava perfeito, tudo bem, foi orientada pelo médico, ele foi amparado, depois fomos para o quarto. E aí todo mundo estava feliz, né? O Felipe tinha chegado, era um sonho, uma realização. Só que demorou um pouco, um parto normal assim, eu saí e eu aguardando a alta, né? Mais ou menos dia 20 foi que tinha a possibilidade de alta. Como foram esses primeiros contatos com ele? Né? O primeiro filho, esperado, planejado, apesar da dificuldade, né, no nascimento. Como foi assim? Porque a gente sabe que eles pegam, levam, dão um banho, limpam, talvez trazem para a mãe ver. Como foi esse primeiro contato com ele? Ele nasceu, aí eles pegaram, levaram, só que como eu estava muito, sei lá, anestesiada, cansada, sei lá, exausta do parto, ficou uma coisa meio tonta no dia, né? Mas eles limparam, levaram o bebê, puseram no quarto, o pai conheceu, era lindo ele. Ele é lindo, né? Claro. Ele tá perfeito, maravilhoso. Só que aquela coisinha meio enrugadinha, amassadinha, com a cabecinha amassadinha, tudo perfeito, maravilhoso. Ele tava lindo ali, o pai paparicou um pouco, depois saiu, e aí eu fiquei lá com ele, curtindo, sem dormir mesmo chorando, porque ele chorou um pouquinho à noite, né? Mas foi maravilhoso, Esse momento é único, entendeu? Você não tem... É o único que eu tenho também. São esses 3 dias de bebê. Amamentei, dei banho. Eles também cuidaram, né, no primeiro, mas eu que cuidei, amamentei, dava banho. E foi tranquilo, ele dormia. Só que à noite ele deu uma choradinha, porque não tinha leite para sugar, né? Então ele chorava um pouco mais. Eu achava que era por causa da clavícula, alguma coisa, mas fome. Chorava um pouquinho, tinha vontade de tomar leite e não tinha, né? Os primeiros dias não saía leite. Mas foi maravilhoso esses dias. Foram 3 noites de sono que vale a pena. 2 no caso, né? Ele dormia, só chorava um pouquinho como normal, bebê. Alguma coisa ele estava sentindo. Já estava com a data da alta já? Dia 20. A previsão de alta era dia 20. Eu estava aguardando a liberação para sair só. E aí o que aconteceu no dia 19? Dia 20. Foi no dia 20 mesmo? Foi dia 20. Então foi no dia da alta. Foi no dia da alta. Dia 20 eu estava muito cansada, estava exausta. E aí teve uma reunião no hospital das mães, que elas fazem sempre com psicóloga antes da alta, né? E eu aproveitei um silêncio que estava lá, né? Dei um banho nele, acordei, tudo bonitinho, coloquei do meu lado e apaguei dando uma cochilada um pouco. Ele dormiu, eu dormi um pouco. Aí eu só acordei com aquela voz no meu ouvido. Mãe, vou levar o bebê para fazer um raio-x. Uma mulher de branco, jaleco branco, do meu lado da cama. E tinha uma paciente também no outro quarto, quer dizer, na outra cama, né?
E aí eu falei, tudo bem. Como ele já tinha feito um raio-x devido a problema na clavícula, não suspeitei de nada, né? Pra mim era normal. Só que como eu estava dormindo, ela já pegou ele e saiu. Aí eu levantei e falei, vou junto, né, meu filho. Quando eu consegui chegar até a porta, que fui até o corredor que tem uma recepção, a moça não sabia de raio-x marcado. Não tinha nada marcado, não sabia onde estava o bebê, não tinha enfermeira com o bebê. Aí veio o desespero, né? Eu tinha muito medo de troca, eu já ouvi falar em troca. Desaparecidos era um fato muito longe para mim, porque você só consegue entender essa realidade quando você realmente está dentro dela. Então ela chegou até mim. Na hora que eu perguntei para a enfermeira, cadê o meu filho? Não tem raio-x marcado. Aí eu gritei, então chama a polícia que levaram o meu filho. Aí liguei para o marido, ele sai correndo, desesperado. Aí ficou uma sequência de tumulto, entendeu? Porque realmente foi muito complicado esse dia. Eu sei que o doutor Gaetano na época chegou, mais ou menos meio-dia. Sei que a polícia estava lá, a família estava lá, todo mundo desesperado procurando e ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas quanto tempo levou entre a pessoa pegar o seu filho, você acordar e ir até a recepção? Eu não, acho que nem 2 minutos, que só foi o tempo de eu levantar da cama. Eu já estava acordada, falei, e quando ela falou que ia levar para fazer, então vou junto. Mas ela já saiu. Só foi o tempo de eu levantar da cama e ir até a recepção, que fica no corredor mesmo no andar. Acho que nem 2 minutos. Foi muito rápido. Aí vem o procedimento da burocracia, né, da polícia. Começa a investigar, começa a perguntar, começa a procurar. Eu estava meio que anestesiada, né? Eu acho que me deram calmante, alguma coisa, não sei. Meu marido também passou mal, a mesma situação, porque ele tem problema de pressão, né? Então, isso fica meio complicado. Mas ele começou a busca, começou a procurar, começou a investigar, começou a perguntar coisa. E aí ficamos nisso, acho que uns 2 dias dentro do hospital. Eu não saí de lá, eu achava que se eu esperasse um pouco mais ele ia aparecer, entendeu? Não saí. Fiquei uns dias lá também. O hospital alegou que... De que forma eles se posicionaram? Na época fizeram uma sindicância, né, interna, exumiu de culpa. Não tinha responsabilidade nisso aí. Mas eles ajudaram. O doutor Gaetano deve saber melhor disso. Abriram as portas, deixaram tudo à disposição para eles poderem investigar, entendeu? Mas eles não, em nenhum momento, o hospital não tem nenhuma responsabilidade. Entre aspas, né? Porque para mim tem, não muda nada. Quando a pessoa chegou perto de você para levar a criança para fazer o raio-x, chegou a desconfiar de alguma coisa? No momento, não. Ele tinha feito um raio-x, nasceu com problema na clavícula, até pegou icterícia também, ficou amarelinho também. Então, para mim era normal. Eu achei que ia fazer um raio-x antes da saída para certificar que estava tudo certo. Não percebeu que você nunca tinha visto aquela enfermeira lá? Não, porque todo dia é um plantão diferente, muda, é um hospital escola, tem residente. Eu não conseguia, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir gravar. Eu tinha algum rosto ou outro, mas nem todos. Então, assim, não demorou muito tempo para perceber que tinha algo errado, né? Na hora Não. desses 2 minutos que você saiu da cama e foi até a recepção, já... No máximo isso aí. Agora o tempo da ligação para a polícia, já não sei. Não sei se talvez tenha demorado um pouquinho mais. Da saída dela, a constatação que não tinha nenhum raio-x marcado, foi muito rápido isso aí. E aí eu já gritei, na hora mesmo aí eu já percebi que alguma coisa errada tinha acontecido. E aí eu gritei, então fecha a porta, chama a polícia que levaram meu filho. Foi o que eu fiz. E aí eu entrei em pânico. Estava longe já. Tinha ido embora já. A gente sabe que você obviamente se sentiu muito mal, você já até falou um pouco sobre isso. Como foi para você, que você já ficou no hospital 2 dias, né? Você falou esperando a criança voltar, né? Como que você se sentia, o que passava pela sua cabeça? Eu chorava muito, né? Então, era difícil você acreditar que aquilo ali estava acontecendo. Meu filho tinha sumido, para mim não é normal, eu tinha que voltar para casa.
e levando ele, não sozinha. Então, eu não sei, foi muito tumulto, muita confusão. Você dorme, toma calmante, relaxa, chora, grita, vê pessoas lá e nada acontece, não sabe se volta. Não é que perdeu a esperança, ele saiu. Eu fui para o hospital ganhar neném e eu estava sem um bebê para voltar para casa. Então, para mim, não é normal, isso não era normal. Agora, o fato de eu estava muito numa cama e chorava muito, então eu pedi a noção daqueles dias. Eu só sei que eu estava muito mal. E ele também, né, no caso. Enquanto isso, a gente estava tentando falar com a polícia para ver se tinha alguma notícia, alguma informação, que eles também ficavam por lá. Foram até lá, né, fizeram tudo. E a gente ficou no aguardo. Até que resolvemos ir para casa, né, porque não adiantava ficar esperando lá. O trabalho da polícia era feito fora. Saindo do hospital, você foi para casa. Você chega em casa, você tem um berço vazio. Aí você tem que pensar, foi o que eu pensei. Ou eu deito nessa cama e morro, porque você não tem como seguir tua vida, né? Para mim não tinha sentido seguir uma vida se eu não tinha meu filho. Ou eu abro a boca e grito pro mundo inteiro e começo a procurar ele. Foi o que a gente fez. Eu não tive repouso. A gente saiu para panfletar, saiu para deixar cartazes nas ruas, ele, todo mundo nas ruas, procurando. A polícia, a gente eu visitei muito, porque ele tinha que trabalhar, ele teve que voltar para trabalhar. Passamos a investigar. Imediatamente, uma das primeiras providências foi providenciar um retrato falado. Trouxemos o especialista de São Paulo, que é o Sidney Barbosa. Ele realizou o retrato falado e passou-se a divulgar o retrato falado da suspeita. As equipes, nós passamos o quê? Investigar dentro do hospital e todas as denúncias consequentes da divulgação. Então, as denúncias eram enormes, muitas denúncias. E nós verificávamos todas elas. Algumas eram repetidas, nós não precisávamos mais fazê-lo, e passamos isso durante muito tempo. Investigar denúncias e o hospital, como funcionava. Na época, nós não tínhamos câmeras, né, que registravam a entrada e saída de pessoas, e o hospital é ligado à Faculdade de Medicina, então tem trânsito também de alunos, então tem funcionários, enfermeiros de todas as carreiras e as pessoas, que é um hospital público, então muitas pessoas frequentavam aquele hospital. Fizemos uma perícia, requisitamos uma perícia para verificar a dinâmica de entrada e saída da maternidade. Em cima disso, nós passamos a investigar também ex-pacientes, pessoas que eventualmente tinham tido filho que tinha morrido, né, logo após o parto, e que pudesse ter essa motivação de levar essa criança. Nisso, nós tivemos conhecimento também de uma família que tinha havido uma criança que havia sido subtraída em Guarujá. A mãe me procurou, nós realizamos um pequeno levantamento, porque já tinha ocorrido 5 anos antes, foi em 96, isso era em 2001. Nós conseguimos com a Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, hospedou um site para a gente na época, com os retratos falados e com as informações. E passamos a fazer essa divulgação também, esperando que chegasse alguma notícia concreta, né? Durante todo esse tempo, nós tivemos várias decepções, porque algumas pareciam concretas e não eram concretas. A polícia, eu tinha por obrigação, se eu pudesse, todo dia eu estava nesse mesmo lugar aqui de hoje, que a gente está gravando. Se não dia semanal. Toda semana, todo dia eu estava perturbando o Dr. Gaetano. Porque eu queria notícia, eu queria uma resposta e eu queria meu filho em casa. Foi isso que a gente fez. Fora outras inúmeras ferramentas. A imprensa veio na época, a local, ela ficou muito em cima, deu muito apoio. Várias outras vieram depois, foram fazendo, só que o caso, ele fica cansativo para as pessoas. Para mim, não. Então, cada vez que você não tinha a oportunidade de levar a mídia,
que era o caso de Felipe, na época elas falavam, não tem um gancho. Eu falei, tudo bem, eu arrumo seu gancho. Eu estava sempre pensando em alguma coisa que a mídia podia fazer. Todos os sábados eu sentava na Praça da Independência, no Gonzaga, um ponto muito movimentado de Santos, com uma faixa exposta, pedindo o retorno dele. Também tomamos providência no sentido de divulgar junto aos cartórios de registro de pessoas naturais de todo o Brasil. Inclusive a Francineide nos ajudou nesse sentido, de mandar pelo correio cartaz, onde havia a foto da suspeita, do Francisco e da Francineide quando eram crianças. Porque o Felipe poderia se parecer como de fato se parece com eles, né? Para que alguém tivesse alguma notícia, comunicasse. As informações vieram de todos os lados. Nós tivemos em Minas Gerais, nós tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo, diversas cidades no interior de São Paulo, na periferia de São Paulo, aqui no litoral sul também, nós tivemos em muitas cidades onde haviam crianças que haviam sido adotadas de forma irregular ou dada por alguém, não? As pessoas acabavam nos ajudando, a população, a sociedade ajudou. Todos esses casos que nós encontrávamos, que eram pessoas que haviam sido adotadas de forma irregular, eram comunicados, instaurado inquérito e comunicado ao judiciário, né, para que desse andamento. Alguns casos, na verdade, já estava sendo regularizado pelo próprio judiciário, porque era uma adoção recente, tá? Então nós caminhamos. Nós, nesse 2 anos e 9 meses, isso tudo durou 2 anos e 9 meses, foi realmente 2 anos e 9 meses de investigações. Nós não só fazíamos essa investigação, nós tínhamos essa investigação e todas as outras que surgiam. Mas eu deixei uma equipe, e principalmente uma investigadora, a Cristina, cuidando especificamente só desse caso. Então a Cristina era a pessoa que centralizava as informações. E, paralelamente, as outras equipes também trabalhavam em diversas outras investigações que, durante esse tempo, surgiram. Com isso, nós fomos aprendendo, né, como as pessoas praticavam essa irregularidade, né? E aqui a ideia nunca é ensinar, né, para que ninguém copie a ideia, mas descobrimos como as pessoas faziam essas adoções irregulares. Em cima disso, nós começamos a trilhar esses caminhos que eram seguidos pela irregularidade das pessoas. E chegamos a um determinado ponto que nós não tínhamos mais informação. Não vinha mais denúncia. Nós provocamos também um fato interessante, que houve até um prêmio divulgado, alto. Vieram 4 denúncias só, também infrutífera. Um outro fato interessante também, que é, quando eu narro isso no livro, né, mais detalhes, mas não ensino também, é uma tentativa de extorsão em cima da Francineide. A Francineide, uma pessoa ligou, colocou criança chorando no fundo, dizendo que estava com o Felipe e queria exigir um dinheiro dela para devolver o Felipe. Nós investigamos, falei para ela que provavelmente não era, mesmo assim nós investigamos, tentamos fazer a prisão dessa pessoa, não conseguimos efetuar a prisão. A pessoa desistiu de fazer a exigência, sumiu, né? Nós não chegamos na pessoa. Durante esse processo todo, como eu disse que nós aprendemos como era o processo, uma das coisas que faltava verificar eram as crianças que eram declaradas como nascidas em casa. Então nós pedimos, através de um ofício, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, todos os municípios, informações de crianças que haviam nascido em casa naquele período que interessava na nossa pesquisa. Vieram muitas informações, do estado todo, 545 municípios. Nós passamos a filtrar essas informações. Aquelas que tinham características de ser o Felipe, a equipe ia fazer uma diligência, até que nessa última que conseguimos localizar o Felipe era no Guarujá, numa comunidade carente.
A equipe foi para lá no dia e quando a Cristina bateu o olho, ela já me ligou e falou, olha, parece o Felipe. E eu consegui ver, ele tem uma mancha, inclusive na nádega. Falei, traz para cá. A Cristina ainda fez mais uma coisa importante. Na vinda, inclusive a autora autorizou que ela fizesse um teste de sangue. Teste para saber que tipo de sangue. E o Felipe tem um sangue diferente, que confirmou que era o sangue. Chegando na delegacia, nós passamos a interrogar a autora. Ela negou no começo, que ela tinha muito medo de ficar presa, e acabou depois percebendo que nós já tínhamos tipo de sangue, nós tínhamos uma radiografia da clavícula quebrada dele, que nós mandamos fazer perícia, nós tínhamos a impressão plantar, ela acabou confessando, né, e contou como é que aconteceu. Dia 20 de janeiro eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço, né? E aí o telefone tocou, era o Dr. Gaetano. Aí ele falou, Francineide, eu tô mandando alguém te pegar aí na tua casa porque nós temos novidade. Ele não passou detalhes muito não, aí eu me animei um pouco, só que como... Não é que eu perdi a esperança, eu acreditava muito que Deus um dia ia me dar um retorno positivo, entendeu? Mas com o tempo você vai ficando meio que desanimada. Um dia você está animada, no outro você está triste, e assim você vai perdendo um pouco. Eu não diria esperança, vai descansando. E tem medo tinha medo de ser mais um tropa. Aí a gente foi, peguei meu marido no serviço e fomos até a delegacia. Chegando lá, estava o Felipe lá. Nesse dia foi meio reservada, né? Porque ele já ia fazer 3 anos. Já tinha uma pessoa que ele chamava de mãe, porque ele foi registrado com outro nome. Ele tinha um pai, que não era meu marido. E ele já conhecia ela como mãe. Então eu não podia chegar e pegar ele. O meu marido olhou e falou, não tenho a menor dúvida que é ele, né? Porque na época fez um retrato comparando eu e ele na mesma faixa de idade. E era igualzinho, bem parecido. Tinha os sinais de nascença, né? A clavícula, no caso, cabeça e uma manchinha que ele nasceu nas nádegas. É um sinal que ele tem até hoje. Vai subindo, mas ela continua lá. E aí faltava só DNA, sanguíneo também batia. E estava ele lá junto com a pessoa que sequestrou. Ela olhou para mim, pediu um perdão, mas eu não me preocupei com ela naquele momento. Eu só queria que ela confessasse que era Felipe, só isso. Não pensei em nada assim. Só não quero que cruze o meu caminho, não quero encontrar. O Felipe está bem, entendeu? Aparentemente ele estava ótimo. Depois de todo esse tempo ele estava perfeito, estava com saúde. Para mim era o que importava. Ela não me interessava. Ela tirou 3 anos da minha vida com meu filho. O que eu podia viver nesses 3 anos eu não vivi. A única vantagem é que eu tento pegar o lado bom só. Mas eu tinha vontade sim. Vi muita coisa ali no momento, mas me segurei. Foram 2 anos, 9 meses, 3 dias, muito sofrido. Mas a gente conseguiu. E valeu a pena. Eu não tenho memória de muita coisa, na verdade de nada. A única memória que eu tenho, que eu sempre falo, que eu não sei se é uma memória ou se é uma imagem que eu criei na minha mente, é a sala da casa onde eu morava. É a única coisa que eu lembro. Eu só lembro do rosto dela também porque eu vi foto, não porque eu lembro dela. E eu acho que é isso, eu acho que nossa vida começa quando a gente começa a criar, fazer memórias, né? Então eu só comecei a fazer memórias mesmo com eles, então foi aí que minha vida começou. Não tem nada fora do eixo pra mim, eu acho que afeta muito mais quem ama você do que você. Porque eu desapareci, mas eu não tinha consciência, então pra mim eu não... É que nem ela falou, acho que eu realmente não tenho um trauma. E quem sofre mesmo é quem tá procurando. Eu tava perdido, eu era um bebê, então não me afetou muito.
Então é como se eu tivesse minha vida normal, atrasada 2 anos e 9 meses, né? Teve esse atraso aí, minha mãe não me ensinou a dar os primeiros passos. Peguei o primeiro dentinho. Pois é, mas O acho que é dentinho eu isso. consegui, menos espaço, gatinhar, comitinho. Mesmo atrasada, ela ainda me mimou um pouco, como se eu fosse bebê, então tá bom.